Bom, então toda a parte inicial lá da disciplina, os conceitos, o que é concreto, enfim, tudo isso vai ficar para que vocês possam ver nos slides e é tranquilo de pegar. Tá certo? Problema nenhum. Ok? Bom, então, o que nós vamos falar sobre hoje? Concepção e estrutura. Pessoal, concepção estrutural é uma das partes mais importantes. Começa, vamos dizer assim, certo? Se você não fizer um lançamento correto da sua estrutura, provavelmente você vai ter problemas de caminhos. A sua estrutura pode ficar um pouco carregada, tá? Você colocar pilares muito próximos nos outros, vai ficar uma estrutura muito cara, certo? Então, você já tem que pensar mais ou menos como é que você vai lançar o seu projeto, certo? Isso. Projeto de arquitetura, pessoal. Projeto de arquitetura. Vocês sabem ler um projeto de arquitetura? Respondam aí. Sabem ler? Todo mundo sabe ler um projeto de arquitetura? Um projeto de arquitetura. Porque a primeira vocês vão pegar um projeto de arquitetura. E se vocês não souberem ler um projeto de arquitetura, vocês podem se dar mal. Por que vocês podem se dar mal? Porque imagine, eu sempre digo o seguinte, é muito mais fácil calcular um prédio do que calcular uma casa de rico. Certo? Uma casa de rico. Por quê? Rapaz, eu já peguei casa de rico que eu costumo dizer que meu cabelo era nascido, eu era rico. Depois dessas casas de rico, eu fiquei hoje. Só calcular. Entendeu? Por quê? Porque tem vários níveis de laje. Eu tenho detalhes arquitetônicos ali. Os pilares não coincidem. Você imagina você subir com um pilar no térreo e na parte de cima você tem o quê? É o quarto, por exemplo. Né? O áudio estando. Alguém mais? O áudio está ruim? O seu também? Tá, vamos. Faz o seguinte, pessoal. Desliguem as câmeras para ver se melhora. Tá? Deixa só. Desliga tudo. Eu vou desligar a minha também aqui para ver se melhora, tá certo? Então, todo mundo desligar aí o vídeo, tá? Melhorou alguma coisa? Continua do mesmo jeito? Melhorou, né? Então, isso é verdade. Parece que desligando as câmeras melhora a conexão, tá? Então, vamos lá. Continuando, então, vocês têm que saber analisar um projeto de arquitetura. Esse é o primeiro passo. Se você não souber analisar um projeto de arquitetura, tá lascado, tá? É como eu disse, é bem complicado porque você tem vários níveis, você tem detalhes arquitetônicos, tá? Você tem muita coisa que se você não souber analisar isso, vai ficar difícil. E já imaginou, você faz um projeto todinho, certo? Faz o detalhamento, tudo bonitinho, e aí, de repente, na hora de executar, o construtor fala para você, cara, você colocou um pilar aqui, e o pilar passa no meio de um quarto. Você subiu com o pilar, embaixo era um canto de uma parede, só que esse canto de uma parede, na parte de cima, a parede de cima, é no meio de uma sala, por exemplo. Lascou, porque, assim, como é que você vai corrigir isso? Vai dar uma trabalheira imensa. Então, preste atenção no projeto de arquitetura. Esse é o primeiro passo. E é no projeto de arquitetura que o projetista tem... Só um minutinho. E é no projeto de estrutura que no projeto de arquitetura que você pode prevenir
de forma inicial os problemas da estrutura. Ah, eu não sei, a minha casa ou o meu prédio tem uma marquise imensa. Então, naquele ponto, naquele lugar da marquise, você vai se dedicar àquele lugar ali, já prevenir, tá? Se for coisas muito complicadas, você sempre vai ter que ter muita atenção e você vai ter que, em alguns casos, chamar o arquiteto para conversar, tá? Então, eu sempre digo isso. Vai ter casos em que você vai ter que chamar o arquiteto para conversar e aí tem que ir, como se fala, né? Arrodeando ali para dizer para ele que ali vai ficar complicado de fazer. Certo? Então, vamos continuar aqui. Bom, então a nossa aula de concepção vai estar estruturada dessa maneira aqui. Introdução, tipos de pavimentos, como lançar, sistemas estruturais, caminho das ações, posição, viga, laje, pilar, desenhos preliminares e formas, tá? Então, a concepção estrutural, simplesmente a estruturação, também chamado de lançamento da estrutura, consiste em escolher um sistema estrutural que constitua a parte resistente do edifício. Essa etapa, uma das mais importantes do projeto estrutural, implica em escolher os elementos a serem utilizados a definir suas posições de modo a formar um sistema eficaz, capaz de absorver os esforços oriundos das ações atuantes e transmiti-los ao solo de fundação. Então, esse é o primeiro passo, pessoal. Vocês vão ter que tentar, de alguma forma, organizar a sua estrutura para que ela crie um pórtico, por exemplo, resistente, um pórtico capaz de melhorar aí a... Deixa eu botar aqui. Capaz de melhorar aí a sua capacidade resistente da peça e transmitir isso ao solo, tá? Então, pessoal, sempre procure soluções mais simples. Não queiram inventar. A estrutura, o projetista, ele tem que ser... O projetista não tem que aparecer. O projetista ele não tem que ser como é que eu falo? Ele não tem que chamar atenção no projeto. O projeto estrutural é apenas mais um projeto que você tem que se debruçar atenção e ele não tem que chamar atenção. O projeto bom é aquele que não chama atenção, tá? É muito chato alguém ligar e dizer, rapaz, você tá, esse detalhamento aqui ficou ruim, não entendi, tem muita armadura e tal. Ah, você, enfim, errou isso daqui, é muito chato. Então, você tem que fazer com que as coisas transitem de uma maneira tranquila. Então, procure organizar seus pilares de maneira correta, procure sempre soluções mais simples, tá? Aqui, senão não vejo os seus comentários de vocês, né? Bom, então, a solução estrutural, pessoal, deve atender isso daqui. Normas técnicas, capacidade resistente de serviço e durabilidade. Vamos lá, normas técnicas. Quando eu falo em normas técnicas, pessoal, nós temos que atender rigorosamente a norma. Isso é muito complicado, pessoal. Hoje já está mudando, as pessoas já estão mais cientes. Mas antigamente, quando a gente fazia um projeto, até hoje ainda acontece, né? A gente faz um projeto e você vai para a obra, o cara olha para mim, o mestre de obra, né? Diz assim, cara, você colocou ferro demais, com esses termos. Isso é um absurdo, um térreo, você colocar tanto ferro assim. Quem já estagiou e teve em obra já deve ter visto isso. Não é o projetista que quer colocar ferro. É a norma que recomenda. A norma exige uma armadura mínima, a norma exige um certo tipo de detalhamento, a norma exige um monte de coisa que você precisa atender. Está entendendo? Então, nós precisamos seguir a norma. Tá? E aí, um detalhe, depois eu falo isso, né? Então, nós precisamos seguir aí a norma rigorosamente, os aspectos de norma. Tá? Outra coisa também que está aqui, que é consequência disso também, é a capacidade resistente. Você tem que projetar a sua estrutura de maneira que ela crie um pórtico, uma estrutura resistente aos esforços. Tá? Não adianta você calcular e por economia, querer fazer um pilar menor, uma viga menor e depois ter problema. Então, você tem que ter uma
capacidade resistente. E para isso, pessoal, você precisa encontrar as cargas e tentar, de todas as maneiras possíveis, prever. E isso eu falo lá naquela aula de base para cálculo de segurança. Prever todos os tipos de carregamento que podem estar envolvidos no processo. Tá certo? Então, isso é importantíssimo. Tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa é o desempenho de serviço. O que é o desempenho de serviço? É o estado de serviço, por exemplo. Você tem que calcular a sua estrutura para que ela não tenha um comportamento inesperado durante o uso. Ou seja, outro dia o cara me chamou para dar uma olhada numa obra, ele estava preocupado porque eu cheguei lá, a viga estava selando, como a gente fala, um bucho imenso na viga, a viga deformando muito. Tá? Então, já imaginou você olhar, chegar num lugar e tá aquilo lá, você acha que vai cair. Tá? E se você colocar um painel ali, uma porta de vidro, alguma coisa, ao deformar, essa viga vai quebrar a porta de vidro, entendeu? Então, isso é importantíssimo. Outra coisa que é o desempenho de serviço é a questão da fissuração. Nós precisamos calcular bem nossa estrutura, verificando a abertura da fissura, verificando o lugar que você vai fazer o projeto. Fazer um projeto, por exemplo, em Mossoró, é diferente de fazer um projeto em Tibau, na beira da praia. O que muda, pessoal? Muda muita coisa. Muda cobrimento. Né? Eu sempre falo muito disso aqui na disciplina de patologia. Tá? E isso está relacionado muito ao que é a durabilidade. Por exemplo, se você vai fazer um cobrimento lá, numa aula em Tibau, meu cobrimento para pilar, se eu não me engano, é 4, 5 centímetros. Tem que olhar na norma, não lembro mais. Tá? Mas é um cobrimento alto. Se você vai aqui para outras regiões, é 3 centímetros. Então, isso é a mesma coisa para a laje. Né? O cobrimento ele é uma barreira física para que os agentes externos impeçam a penetração dos agentes externos. Que agentes externos são esses, pessoal? Umidade, carbonatação, enfim, diversos aspectos aí que nós podemos relacionar e passar o dia todo. Tá? Então, quando você calcula e evita que sua viga deforme bastante, que sua viga vibre bastante, você está favorecendo a estrutura desempenhar em serviço. Tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão aí, né? Não estou falando sozinho, não, né? Beleza. O que mais? Dados iniciais. Bom, a concepção estrutural deve levar em conta o quê, pessoal? Finalidade da edificação. Pessoal, eu vou fazer uma academia. Pessoal, vai ser uma laje de uma casa de máquinas. Ou vai ser apenas uma residência? Aí muda alguma coisa? Será que muda? Muda completamente, pessoal. Completamente. Tá? E o grande problema não é isso, porque você, quando vai fazer uma obra nova, você já sabe para que ela vai ser feita. Ah, vou fazer a minha casa. Ah, vou fazer uma academia. Ah, vou fazer um supermercado. Eu já sei a utilização dela. Agora, o que acontece muitas vezes, e é muito comum, é a mudança do tipo de finalidade. Ah, eu quero abrir uma academia. Foi o que eu fiz. Eu comprei uma casa perto ali, e aí, no primeiro andar dessa casa, eu fiz minha academia. Isso é bom ou é ruim? É horrível, tá? Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso daí. Então, quando você for fazer isso, comprei uma certa edificação e vou utilizá-la para uma determinada coisa, vocês precisam fazer uma análise estrutural, uma modelagem estrutural, tentar reunir informações do meu projeto, da minha estrutura, reunir, fazer um levantamento daqueles pilares, daquelas vigas, tá? E verificar. Dá uma trabalheira imensa, porque muitas vezes você não tem projeto. Você comprou uma casa velha. Será que você já tem um projeto ali? Com certeza você não tem. Então você tem que fazer uma estimativa. Você vai ter que quebrar o pilar, fazer um corte no pilar, fazer um corte na viga, para estimar mais ou menos, ou utilizar outros equipamentos aí, para estimar mais ou menos a armadura
que está aquela peça ali, para poder saber se vai suportar ou não, porque se não suportar, o que é que eu vou ter que fazer? Reforço estrutural. Não tem outro caminho. Tá certo? Então, a finalidade da edificação é importantíssima. Tomem cuidado com isso. Tá? Vocês, na hora que se formarem, vocês vão estar diante de um monte de... Eu costumo dizer, aqui é muito fácil eu estar falando para vocês. Tá? Na vida real é um pouquinho diferente. Tá? Na vida real, as vigas não vão estar tão bonitinhas, o concreto não vai estar tão bonitinho, as situações são situações completamente diferentes que você vai precisar pensar e você vai precisar criar uma solução para aquela determinada situação. Certo? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Tá? Tenham cuidado. Beleza. E atender tanto quanto possível as condições impostas pela arquitetura. Isso aqui é uma problemática, tá? Isso é uma problemática. Porque é difícil você atender, quer dizer, é difícil, é um prédio bem alto, né? É complicado você atender a todas as exigências da arquitetura. Começando pelas paredes. Quanto que tem a largura de uma parede? 15 centímetros. Aliás, 15 centímetros acabada, né? Finalizada. Mas o tijolo, parece que agora a indústria já está mudando, mas o tijolo era 10 centímetros. Certo? Eu não consigo fazer com que o meu pilar, não, 12, né? Antigamente era 10. 12 centímetros. Eu não consigo fazer um pilar caber nessa parede. Porque meu pilar mínimo, a largura de um pilar mínimo é 14. Certo? É 14. Então, com certeza, pessoal, o meu pilar ele vai ficar saindo um pouquinho da alvenaria. E aí eu vou ter que completar isso ou completar ou deixar saliente mesmo. É difícil atender isso. Tá? A mesma coisa para viga. Tá? Em algumas situações a viga também não dá, então você vai ficar uma coisa meio feia aparecendo na alvenaria, tá certo? Então os arquitetos já estão mudando isso, estão fazendo paredes maiores, assim, para realmente mudar essa situação, tá bom? E assim, pessoal, vocês vão se deparar com muitas situações complicadas, tá certo? Por exemplo, uma vez eu peguei, até comentei isso, a pessoa que fez matéria comigo, iniciou a matéria comigo, deve lembrar. Uma vez eu peguei um projeto de uma casa imensa, era uma mansão. E só a sala do cara tinha uns 10 metros de vão. Uns 10 metros. Eu sempre conto essa história porque é engraçado. 10 metros de vão. Não é uma sala, é um galpão, né? É uma coisa absurda. E não tinha nenhuma parede na sala, nada que eu pudesse colocar o pilar. Então, imagine um vão de 10 metros. Qual é o pré-dimensionamento? Vocês vão aprender que o pré-dimensionamento de peça, de viga, é 1/10 do vão. Então, a minha viga vai ter o quê? A minha viga vai ter 1 metro de altura. Acabou o forro. Acabou o forro completamente. Vai passar do forro. Entendeu? Vai ficar uma coisa feia. Então, eu chamei o arquiteto e falei, cara, vamos conversar aqui, tá? Vamos colocar, vamos tentar arrumar algum jeito aqui, botar um pilar aqui no canto, tá? E aí, conversando com ele, você sempre chama o arquiteto e chama o proprietário, tá? Por quê? Porque uma coisa que o proprietário não quer é gastar dinheiro, certo? Então, eu falei para ele, rapaz, nós vamos ter que achar um lugar para botar um pilar aqui. E aí o proprietário falou o seguinte, qual é a solução? Eu quero manter esse vão aberto aqui. Qual a solução? Bom, a solução é você trabalhar aí com viga de estruturas de aço, que não vai ficar tão bonito, tá? Lógico, dá para fazer, dá para fazer. Ou então, que é caro, que é mais caro, tá? Porque não vai ter aqui, você tem que mandar fabricar e tal. Ou nós vamos trabalhar com protendido. Protendido a gente faz isso rapidamente. Só que aí, como eu falei, mexe no bolso. Se eu não me engano, eu não conheço nenhuma empresa que faz protensão, por exemplo, em Mossoró. Tá? Eu tenho que vir para Fortaleza, enfim, para Natal, para pegar uma empresa. Então, mexe no bolso. Quando mexe no bolso, o cara vai atrás. Então, qual é a solução? Vamos achar um lugar ali, botar um pilar. Então, aquele pilarzinho, aquele vão que era de 10 metros, passou para um vão de 5, ou para um vão de 4 e 6. E aí a minha viga, eu consigo fazer essa viga com 40, 50 centímetros de altura facilmente. E resolve o problema. Então veja, pessoal, que em algumas situações
é complicado você fazer, você não consegue atender, tá? Então você precisa chamar o arquiteto para conversar, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Então, no projeto, a base é o projeto arquitetônico, né? Então, ali vocês vão ter plantas, detalhamentos, materiais, cordas, né? Então, preste atenção, pessoal, a esses elementos de projeto, como eu disse, para não ter problema depois. Por exemplo, a altura de porta, tá? A altura de forro, a sua viga não pode estar passando do forro, tá? Fica feio, certo? E nesses condomínios fechados e tudo, eles têm altura, né? A altura do pé direito é máxima é tanto, a altura, enfim, pé esquerdo. Então, eles são muito rigorosos com relação a isso. Então, já a pessoa, você faz uma viga, fica passando do forro, fica feio, tá? Você esqueceu um certo detalhe arquitetônico. Ah, aquele nível de laje passou. Eu tenho vários níveis de laje, tá? Então, isso você vê nos cortes. Então, mais uma vez, eu acho você saber ler o projeto arquitetônico é de uma essencial, certo? Outro detalhe também, pessoal, é código de obra, tá? Nós temos que ter muito cuidado. Eu já tive a oportunidade de ser estagiário, né? Na época, eu era estagiário da secretaria lá de Natal, Secretaria de Urbanismo lá de Natal, coisa assim, não lembro o nome. E aí a gente ia para a rua, ia para uns bairros bem perigosos lá em Natal, para fiscalizar construções irregulares. Cara, a galera fazia coisas assim, surreais. Tipo, você construir uma, uma escada na calçada. Imagina você andar na calçada e ter uma escada, né? Você abrir uma janela para o vizinho. Isso são obras, são irregulares. Você não pode abrir uma janela. As casas eram conjugadas, né? Você abriu uma janela para o vizinho, você está abrindo uma janela para a sala da pessoa, entendeu? Então não pode fazer isso. Pois é, janela para o vizinho. Isso mesmo. Então, você tem que obedecer os recuos, dependendo do lugar, o quê? 1,5 m recuo lateral, se tem recuo de fundo, 3 metros, recuo de frente. Agora, você construir uma calçada na escada, meu amigo, imagine você andar na calçada e dar de cara com a escada, e subir para o primeiro andar, entendeu? Isso está errado. A escada, o nome correto, a escada não, a calçada, o nome correto é passeio público. Como o próprio nome diz, é público. A calçada, pessoal, que está em frente à sua casa, não é sua, não é da sua família, não, é público. Tá? Então você não pode fazer. Ah, eu preciso fazer uma reforma na minha casa. Eu não posso botar material de construção na calçada, não. Ou eu contrato aqueles papa entulho, né, os negócios para botar o material, ou eu boto dentro do meu terreno. Não, não posso fazer isso. Então era uma confusão absurda isso daí. Dava muita briga, morte. Era o vizinho reclamando do outro. A primeira coisa que eles faziam era perguntar quem foi que, porque a gente ia por denúncia, né? O cara denunciava e a gente ia lá fazer isso, tá? Então, a primeira coisa que eles faziam, quem que dando, porque eu não tinha como saber que o cara tinha aberto uma janela, né? Como é que eu vou saber que você abriu uma janela dentro da sua casa? Então, alguém denunciava, né? Então, vocês têm que ficar atento a isso, porque senão a prefeitura não aprova o seu projeto, e você só pode começar a construir se tiver dentro aí do código de obra, dentro do plano diretor, tá? Então, tem que obedecer todos esses critérios aí. Ok? Vamos lá. Então, o projeto arquitetônico representa, de fato, a base para a elaboração do projeto de estrutura. Posicionamento de elementos de forma, a respeitar a distribuição de diferentes ambientes de diversos pavimentos, mas não se deve esquecer que a estrutura deve também ser coerente com as características do solo no qual se apoia. Tá? Eu vejo muito, pessoal, a galera que tem dinheiro faz uma mansão, né, nesses condomínios aí. Gastam R$ 1 milhão, mas economiza com a sondagem do solo, que custa uma casa, por exemplo, você vai fazer 2 furos no máximo de sondagem. Isso custa o quê? R$ 5.000. Já, por aí. Tá? No máximo 10 mil, vamos chutar aí. O cara gasta 1 milhão numa casa e economiza R$ 10.000 numa sondagem. Não dá para acreditar. Tá? A sondagem, pessoal, é bom para ele também, porque a sondagem, primeiro,
verifica se o solo é bom. Em muitas situações, pessoal, eu tenho sondagem com SPT negativo, solo muito ruim, sabe? E aí você não consegue fazer aquele tipo de fundação. Em algumas situações, por exemplo, antes de virar professor, eu era engenheiro do INSS. E eu fiscalizava a obra, essas construções de agências do INSS no Brasil inteiro, desculpe, no Nordeste, tá? E, por exemplo, eu fiscalizei uma obra aqui, numa cidade chamada Canguaretama, no Rio Grande do Norte, tá? Que o solo era solo de mangue, com 30 centímetros você escavava e era água. Então, como é que faz fundação? Você tem que projetar uma nova fundação. O projeto inicial era sapato, não dava para fazer sapato, então nós temos que fazer fundação profunda para encontrar um solo melhor, entendeu? Então nós precisamos ter muito cuidado, não economizar com certas coisas. Tem que fazer sondagem, a sondagem é importantíssima. E às vezes o solo é muito bom, por exemplo, eu fiscalizei outra obra em Alexandria, no Rio Grande do Norte, que a rocha aflorava no solo. Não precisa nem de fundação, o solo era a própria rocha. Está entendendo? Então, são aspectos que você... E essas pequenas que não tem... Pois é. Infelizmente, você tem que buscar de fora, né? Se você... É complicado isso, né? Quando mexe no bolso, é bem difícil. Né? É aquela velha história do que eu falei aqui, né? Às vezes o cara faz uma escada na calçada porque é o único espaço que ele tem para construir uma escada, né? Mas tá errado, certo? Então, quando mexe no bolso, é muito complicado. Você precisa fazer isso, por exemplo, autorizar um projeto desse na prefeitura é custo. Então, ninguém tem condição. Os caras fazem as suas obras em casa mesmo e não comentam com ninguém, porque não tem dinheiro nem para comer, né? Vai ter dinheiro para solicitar coisas. Mas, enfim, tá? Então, nas cidades que não tem sondagem, tem que arcar o custo e pegar de outras cidades. Tá certo? Pode ver a opção de fazer um radia nesses casos, seria viável. Sim, tem que avaliar a radia também, tá? Que é mais caro, que é um custo maior, né? Então, tem que ficar atento. Cada caso é um caso. Bom, então, dentro do solo aqui, dos ensaios, ó, ensaios de SPT, verificar a taxa de solo, água e outros, tá? Não vou mexer com fundações, tá? Isso aí, para quem é de Mossoró, deixa com o professor João Eloy, tá? Uma vez eu dei fundações e aí eu puxei muito para a parte de estrutura, né? Porque você tem o dimensionamento geotécnico e o dimensionamento estrutural. Ele puxa muito para o dimensionamento geotécnico, que, na minha sincera opinião, é mais importante do que o estrutural, porque o cálculo do dimensionamento de sapata estrutural de fundação é bem simples. O difícil é você estimar o dimensionamento geotécnico, tá? Que é mais complicado, tipo de solo, enfim. Ok? Vamos correr, pessoal, senão a gente não termina aqui. Estou falando demais, né? Tô ficando sem voz já. Sim, me lembrem de passar o link do YouTube. Eu vou colocar o link do YouTube. Me disseram que no Cigar não fica bom de botar os vídeos porque é grande e tal. Dizem que é melhor colocar no YouTube. Então eu vou passar o link do YouTube no Cigar, beleza? Bom, pessoal, outra coisa que é importantíssima, que é a compatibilização de projeto, pessoal. Compatibilização de projeto. O grande problema é o seguinte, eu faço o projeto estrutural, o Igor Rafael faz o projeto hidráulico, o Gleison Eduardo faz o projeto de elétrico. Qual o problema? E o Mirabô Fernandes, não é isso? Vai construir a casa, vai construir. Ou seja, e a gente nem se conhece. Como é que essa obra vai prestar? Eu faço uma coisa, o cara faz outra, o cara faz outra, o cara faz outra, e o cara que vai construir é que vai pegar a bronca inteira, entendeu? Porque cada um fez de um jeito diferente. Então, pessoal, uma coisa que tem que haver é comunicação. Comunicação entre os projetistas. Muitas vezes, pessoal, é necessário eu ter que furar viga para passar uma tubulação.
Só que eu posso furar uma viga? Posso, desde que ela seja calculada para isso. Tá certo? Desde que ela seja calculada para isso. Então, uma coisa é certa, tem que haver compatibilização de projeto. Ah, o cara, então eu fiz a estrutura e o Igor Rafael fez as instalações hidráulicas, tá? Então, colocou um tubo de queda. Esse tubo de queda no prédio vai ter que furar, se não tiver um shaft, vai ter que furar a laje, tá? Então, será que minha laje foi calculada para isso? Então, nós precisamos ter muito cuidado. Conversar entre os projetistas, tá? Eu vou dar um zoom aqui só para vocês verem esse slide aqui. Então, os projetos eles têm que ser integrados, grupo multiprofissional, interação entre os membros, projetos otimizados, maior previsão das falhas, para evitar esse tipo de coisa aí. Ó. Ele pergunta, para que é essa varanda aí? Né? Ou então, uma escada rolante que dá no forro, né? Ou então, uma árvore aí no meio de uma escada. Provavelmente essa árvore já existiu, né? O cara fez essa escada depois. Enfim. Cara, eu errei o sinal de quê? Por que eu errei o sinal? Ele fala em questão do sinal do cálculo. Não entendi. Enfim. Isso só foi irônico, em sentido que isso aconteceu porque errou um sinal. Ah, ok. É, complicado. Então, beleza. Ah, sim. Entendi. Então, pessoal, isso aqui acontece. Eu sei que existem na internet muitas montagens e tudo, né? Mas realmente acontece, tá? Então, quando você faz os projetos otimizados, você evita muito erro, tá bom? Evita muito erro. Deixa eu só anotar aqui uma observação que eu não esqueci. Beleza. Então, vamos lá. Então, os edifícios podem ser constituídos, por exemplo, pelos seguintes pavimentos: subsolo, térreo, tipo, cobertura, casa de máquinas, além dos reservatórios inferiores e superiores. Então, o pavimento tipo, todos sabem, né? É um pavimento que é igual em todos os andares, vamos dizer assim. É a mesma coisa. Então, existindo o pavimento tipo, o que em geral ocorre em edifícios de vários andares. Inicia-se pela estruturação desse pavimento. Então, se houver pavimento tipo, você começa a lançar os pilares da estrutura nesse pavimento. Tá? Caso não haja pavimentos repetidos, parte da estruturação do andar de cima até embaixo. Isso é uma sugestão. Ah, mas eu não gosto, eu gosto de começar de baixo para cima, então você começa. Tá? Eu tenho um professor de fundações na UFRN que dizia, rapaz, essa parte é sua, você calcula do jeito que você quiser. Né? Não concordo muito com ele né, nesse ponto aí, mas nesse caso aqui eu concordo, né? A ideia é sua, o projeto é seu, acha a melhor maneira que você quiser fazer. Eu sugiro fazer assim, que há uma lógica nessa história, né? Você consegue modificar menos a projeto, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, subsolo, térreo, tipo, cobertura, casa de máquinas, reservatório. Então, geralmente são esses pavimentos que eu tenho aqui numa estrutura, tá bom? Numa estrutura aqui, certo? Então, lembrando aqui, ó, então, se você puder, você começa de cima para baixo. Tipo, se tiver tipo, você começa pelo tipo e aí vai para os outros pavimentos. Tranquilo? Imagine se você tiver um prédio desse jeito aqui, ó, igual essa figurinha aqui da direita. Você começaria por onde? Não sei, né? Tá bem complicado aí. Qualquer lugar.
bem complicado. Mas, enfim, você tendo com o pavimento típico, ele tem um maior número de repetições, ele tem um maior tempo de projeto, é ali que você tem que ter, bate no arquiteto, né? É verdade. Cuidado com os demais, incoerência, enfim. Então, com o pavimento típico, você tem que ter muito cuidado, muita atenção. Então, começa por ele vai estar na maioria dos pavimentos, tá? Então, nesse prédio aqui, geralmente, os apartamentos são iguais, né? Ah, não, lembrei agora, vocês sabem, se eu não me engano, tem um prédio em... Eu não estou lembrado do lugar, não sei se é em São Paulo, que cada andar tem uma piscina, né? Tem uma varanda com uma piscina. Só que aí, todos os pavimentos, a piscina está seca. Por quê? Porque os caras esqueceram... Belém, né? É Belém. Os caras esqueceram de calcular, de considerar a carga da piscina. Você gasta um absurdo num apartamento desse, porque provavelmente é um apartamento de alto padrão, só que você não pode encher a piscina, porque se encher, vai cair. Todo mundo encher a piscina, meu amigo, vai cair o negócio. Então, é uma palhaçada, né? Tem que encher de bolinha. É verdade. Então, beleza. Se não há pavimento tipo, inicia aí de cima para baixo, que é o caminho das cargas. Então, a definição da forma estrutural parte da localização dos pilares, segue com o posicionamento das vigas, lajes, nessa ordem, sempre levando em conta a compatibilização do projeto com a arquitetura. Então, começar com os pilares, lança os pilares, depois você vai ligando os pilares com as vigas, e por fim você coloca a laje, certo? E aí você pode trabalhar com vários tipos de sistemas estruturais. Então, por exemplo, em Mossoró, se usa muito laje pré-moldada, né? A laje com vigotas e lajotas, por exemplo. Tá? Por quê? Porque Mossoró tem muita cerâmica, né? Aliás, não Mossoró, no Rio Grande do Norte inteiro, tem muita cerâmica. Tá? Lá em Brasília, por exemplo, ninguém usa esse tipo de laje. Por quê? Lá todo mundo usa laje maciça. Porque é melhor você concretar, fazer tudo em concreto, porque eu não tenho cerâmicas próximas assim, para poder comprar e fazer as lajotas, entendeu? Então depende de cada lugar que você vai fazer. Geralmente laje de prédio, aqui em Mossoró, ou lá em Mossoró, utiliza-se laje nervurada, né? Aquela laje com as cubetas, enfim. Isso é bom, é importante, tá? E aí pode ser pré-moldada, por exemplo, você quer fazer uma estrutura pré-moldada, pré-fabricada, você quer fazer um supermercado, enfim, um galpão. Geralmente se trabalha aí com estruturas pré-fabricadas, certo? Então, dependendo da região e do que você quer, você vai escolher o seu sistema estrutural. Isso aqui eu mostro duas lajes, né? Uma laje maciça, né? E outra laje aqui pré-moldada, tá? Então, o que acontece? Isso é uma vantagem do concreto, ó. Por exemplo, aqui concretou a laje e por algum motivo foi interrompido aqui. Pode ser que tenha faltado concreto. Então, eu posso interromper a minha laje aqui, fazer a minha junta de construção e, posteriormente, eu vou e faço aqui a ligação, sem problema nenhum. Isso é uma vantagem do concreto armado, tá bom? Bom, e aí eu posso ter, no caso de grandes vãos, eu posso usar a proteção, né? Quem quiser estudar proteção pode fazer comigo no próximo semestre lá em Mossoró. Tá? A galera de Paulo dos Ferros, de Angicos, se quiser fazer, não sei nem se pode, mas se puder, vamos lá para Mossoró que a gente fala sobre proteção, que para mim, eu sempre brinco, né? Não tem graça, né? Proteção você consegue fazer vigas enormes, lajes enormes. Essa historinha de estar chamando o arquiteto para conversar, isso não existe, tá? É uma coisa muito legal, tá? Bom, aqui são vigas, né? Vigas, lajes protendidas e vigas protendidas aqui. Então, você vê que isso aqui é forma, tá, pessoal? Isso aqui é uma forma. E aí a concretagem aqui, tá? A armadura. Aqui uma laje. Isso aqui são as bainhas. Então, veja que mesmo na armadura, mesmo na laje protendida, que isso aqui são as bainhas, tal. Aqui dentro da bainha você tem as cordoárias e tal. Você tem a armadura passiva, que nós vamos aprender na disciplina de aço,
do conteúdozinho lá na aula de material estrutural aço, eu falo um pouquinho sobre a armadura passiva e ativa, tá? E assim por diante. Outras coisas também, eu posso ter laje sem viga. Já viram falar em laje lisa? É a laje que apoia diretamente em pilar. Em Brasília se usa muito isso. Aliás, aqui em Fortaleza também usa muito. É bem comum, não cheguei a ver em Mossoró. Tá? Você pode apoiar laje diretamente nos pilares aqui. Se vocês estão vendo, ó, o pilar passa aqui. Isso aqui é só um pouquinho de viga, né? Por algum detalhe arquitetônico, mas a laje inteira está apoiada nos pilares. Geralmente, ao redor dos pilares, você faz um capitel, tá? Porque nessa região aqui é uma região onde o cortante é muito alto. Então, você enrijece essa região na cabeça do pilar para resistir a esse esforço, tá certo? E aqui, ó, é viga faixa, tá vendo? Viga faixa ou viga chata. É muito comum também a gente utilizar isso, tá? Se você não quiser que sua viga fique aparecendo, né? Fique no nível da laje, você pode trabalhar com esse tipo de laje aqui, laje lisa ou laje chata, tá? Viga chata, desculpa. Bom, então a escolha também parte disso, né, da disponibilidade de materiais, disponibilidade de mão de obra, disponibilidade de equipamentos necessários para a execução. Então, a solução estrutural que vocês vão adotar, pessoal, não é só aquela melhor solução. Por exemplo, eu sei que trabalhar com uma laje, por exemplo, para esse determinado caso aqui, uma laje maciça seria melhor, por algum motivo. Mas vai sair muito caro. Não tenho dinheiro para isso. Então, vou trabalhar com uma laje que vai me dar um resultado semelhante, tá? Eu sei que trabalhar com a laje lajota é mais barato, mas eu não tenho aqui lajota. Vai sair mais caro fazer assim. Eu não tenho fábricas aqui perto. Então, a solução vai depender. Não existe solução correta. Não existe uma solução ideal. Existe solução para cada caso, tá? Caminho das ações. O sistema estrutural do edifício deve ser projetado de modo que seja capaz de resistir às ações verticais, capaz de resistir às ações horizontais, né? Então, você tem que fazer uma estrutura que suporte peso próprio, suporte vento, tá? Então, os pesos aqui, ó. Peso próprio, peso de revestimento, ações variáveis, ações específicas com peso de equipamentos. Tudo você vai ter que considerar na sua estrutura, certo? Não esquecer de nenhum tipo de carga. As ações horizontais, como abalos sísmicos, o vento tem que considerar, não esqueçam de considerar o vento. Na disciplina de estrutura de aço, eu sempre falava um pouco de vento, porque lá, na maioria das situações, o vento é mais importante. Tá? Caminho das ações. A gente sempre admite, né, que a laje descarrega nas vigas, as vigas descarregam no pilar, o pilar descarrega na fundação. Isso é uma discretização, isso é uma simplificação. Na verdade, não é assim. Na verdade, a estrutura ela se comporta como um todo. Mas, para facilitar o entendimento e o cálculo manual, a gente considera essa discretização aí. Certo? Beleza? Então, a gente admite que as vigas suportam seu peso próprio, as reações provenientes de laje, peso das paredes, ações de outros elementos. Em geral, as vigas trabalham a flexão e o cisalhamento e transmitem para os outros elementos. Estou falando mais rápido aqui, tá? Caminho das ações, os pilares das paredes estruturais recebem as reações das vigas, que nelas se apoiam, as quais, juntamente com o peso próprio desses elementos verticais, são transferidas para os andares inferiores, finalmente para o solo, através dos respectivos elementos de fundação. Então, essa é uma ideia de caminho das ações. Tá? As ações horizontais devem ser igualmente absorvidas pela estrutura e transmitidas ao solo. No caso do vento, o caminho dessas ações tem início nas paredes externas. Esta ação é resistida por elementos verticais de grande rigidez. Pessoal, em muitas situações, você tem um prédio onde o prédio está deslocando muito para um lado ou para o outro. Isso os programas já mostram, os programas de cálculo. O meu prédio está deslocando bastante para o lado esquerdo ou para o lado, um determinado eixo, por exemplo. Tá? Por conta das cargas horizontais, carga de vento, por exemplo. Então, para melhorar isso, você tem que dar mais rigidez ao prédio. Então, quando você coloca as lajes, por exemplo, já dá uma melhorada na rigidez.
tá? Mas meu prédio continua ainda se deslocando em determinado eixo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um núcleo de rigidez, ou seja, criar um núcleo onde eu concentre mais rigidez. E num prédio, o que seria? Seria, por exemplo, a caixa do elevador. Aonde fica o elevador, você faz 2 ou 3 paredes ali de concreto, de baixo a cima, até em cima. E a gente chama de pilar-parede. Isso dá uma rigidez absurda ao prédio, de maneira que você consegue controlar um pouco aí essa deslocabilidade do prédio. Tá? Os núcleos de rigidez são muito importantes. Ok? Deixa eu passar mais rápido aqui. Bom, chegando já ao lançamento propriamente dito, né? Então, você sempre que possível dispor os pilares alinhados, a fim de formar pórticos com as vigas que os unem. Os pórticos assim formados contribuem significativamente na estabilidade global do edifício. Tá? Então, pessoal, recomenda-se que você inicie o lançamento só pelos pilares, logicamente, né? Até porque não tem como você lançar as vigas sem os pilares. Iniciar pelos cantos da casa ou do prédio, né? Posteriormente, você vai para as áreas comuns, como área de elevador e de escadas, como também onde houver casa de máquinas, reservatório superior. Em seguida, posiciona os pilares de extremidade e os internos, tá? Sempre tentando embuti-los na parede, tá? Senão o arquiteto reclama. Evite colocar pilares muito próximos um do outro, né? Se você coloca pilares muito próximos, a sua estrutura vai ficar muito cara e você pode ter choque de fundação lá embaixo, né? Então, coloque sempre na ordem de 4 a 6 metros de distância aí, tá? Sempre que possível. Então, evitar distâncias muito grandes e pilares muito próximos. Lembrando que o pilar, a norma recomenda que o pilar tenha 19 centímetros de lado. Só que você pode baixar a largura desse pilar até 14. Só que quando você vai diminuindo a largura do pilar, há um fator majorador de carga, tá? Então, mas de qualquer maneira, para efeito de norma, você pode trabalhar com pilar de 14 no mínimo, tá? Então, verificar o posicionamento dos pilares, interferência dos demais pavimentos. Então, sempre fique atento a isso. Você lançou, por exemplo, os pilares no térreo. Quando você vai para a parte de cima, será que esses pilares vão manter dentro de paredes? Ou vai ficar fora de parede, vai ficar no meio do quarto, da sala? Tá? Muito cuidado com relação a isso daí. Senão, você vai ter que mudar a posição do pilar. Posição de vigas e lajes, tá? Então, você coloca as vigas ligando os pilares, né? Você pode utilizar vigas para diminuir vão de laje, enfim. E assim por diante, ok? Sempre que possível, fazer com que as vigas tenham largura, pelo menos a largura das paredes, né? Para não ficar saindo da parede, ficar uma coisa feia. A gente vai falar depois sobre pré-dimensionamento, que é geralmente 1/10 do vão, tá? E a sequência das peças, né? Das vigas, você liga os pilares, formando os pórticos, você divide os painéis de lajes, os apoios, alvenarias, larguras e alturas, e assim por diante. Cuidado com as lajes, e atenção ao posicionamento em geral definido pelo arranjo de vigas e apoios. Tá? Isso aqui já é já vou ter uma reunião quando acabar com vocês aqui. Pessoal, então eu vou dar um zoom aqui, para que a gente brinque aqui de fazer um lançamento, tá? Então, imagine que você tenha esse projeto de arquitetura aí, né? Então, como é que eu começo o meu lançamento, por exemplo? Começaria aí, lançando os pilares nos cantos, tá? Começaria pelos cantos, a extremidade aqui do apartamento, depois eu ia para o interior. Então, colocaria nesses cantos aqui, posso mudar de posição esses pilares internos aqui? Pode. Você fica da maneira que você achar melhor, tá? Então, olhando essa... Já vejo um erro aqui na figura. O que acontece? Esse pilar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. O que está acontecendo com esse pilar aqui? Deixa eu ver se eu marco uma canetinha aqui. Uma caneta branca. Tá vendo esse pilar aqui? O que está acontecendo com esse pilar? Ele está pegando a porta, tá?
então ele está mal colocado aí. Então você tem que reduzir o tamanho do pilar, talvez mudar a orientação do pilar aqui, tá? Para que ele não fique, tá bom? E vejam que todos esses pilares aqui, eles estão salientes, estão para fora da viga, para fora da parede, né? Então, sempre que possível, reduzir o tamanho dos pilares para que eles fiquem. Se não conseguir, não tem outro jeito, tem que fazer, tá? Então, veja que eu fiz esse lançamento. Já vejo outro erro aqui. Sempre que possível, pessoal, você trave os pilares nos dois eixos, tanto no eixo X como no eixo Y aqui, certo? Então, por exemplo, esse pilar aqui, ele não está travado aqui, ó. Então, o ideal seria eu continuar com essa viga até aqui, para que ele tenha travamento num eixo e travamento no outro, porque a flambagem nesse outro eixo aqui vai ser maior, se eu não travar, tá? Então, você, sempre que possível, faz o lançamento para não haver choque com a arquitetura, tá bom? E aí, os painéis de lajes, ó. Tranquilo? Beleza? Deixa eu tirar aqui. E, no caso dos desenhos, você precisa colocar já uma ideia, já que já é uma espécie de spoiler, vamos dizer assim, do projeto de forma que vocês têm que colocar no projeto de estrutura de vocês. Então, no seu projeto de estrutura, vai ter posicionamento de seção de pilares, posicionamento de seção de viga, de laje, enfim, tudo isso. De maneira, pessoal, que eu terei isso daqui, ó. Deixa eu dar outro zoom aqui para que vocês vejam. Tá vendo, ó? Isso daqui é a planta de forma, né? Aqui não é arquitetura. Eu coloco a arquitetura aqui por baixo para poder lançar isso daqui. Mas não necessariamente aqui não está mostrando a arquitetura, então não estou vendo porta, não estou vendo nada, tá? Então, isso aqui é um lançamento, é uma planta de forma, isso aqui o cara que vai executar vai ver exatamente isso daqui. Então, em cada elemento desse aqui, vocês vão ter o quê? Aqui eu tenho um quadro resumo, com o nome de todas as vigas, com a seção de todas as vigas, com o nível, se uma viga tem uma elevação em relação à outra, tá? E aqui é o nível da face superior de cada viga, tá? Então, veja que em cada elemento, cada pilar está pequeno aqui, mas em cada pilar eu tenho a seção e tenho o nome do pilar. Do mesmo jeito que tenho para viga. Aqui, por exemplo, viga 5, e aqui eu tenho viga 5 e a seção aqui. Aqui não está dando para ver, mas, certo? E aqui são as cotas, ó. Vocês vão cotar tudo que possível, cotar o máximo de coisas aqui, para não ter problema durante a execução da obra, tá? Beleza? De maneira, ó, que eu tenho aqui, ó, a minha planta de forma. Beleza? Tranquilo? Aqui é só lembrando a sequência das peças aqui, como lançar, enfim.